Tempestades não são desejáveis, mas elas sempre acontecem. O fato de eu não desejar alguns problemas não significa que os problemas não aconteçam. O fato da gente não desejar enfrentar alguns gigantes não significa que os gigantes não se apresentem. Talvez você não esteja enfrentando uma tempestade hoje, mas em algum momento elas vão vir. Mas a verdade é que toda jornada de fé que é marcada por crescimento e aceleração é marcada por desafios também. Existe um ditado antigo que diz que o mar calmo não faz um bom marinheiro. E a verdade é que se Deus prometeu para você novas etapas, novos níveis, novos sonhos, Deus vai permitir que você passe por novas tempestades, novos gigantes, novos desafios. Você só é promovido na área em que você foi testado. E é isso que separa meninos de homens. A capacidade de resiliência que você tem em meio a crises e cenários adversos, ela está proporcionalmente, diretamente ligada à quantidade de sonhos de Deus que você vai ver com seus olhos se realizarem. Alguém está comigo? Diga amém. Irmão, as tempestades separam não só meninos de homens, elas purificam a nossa fé, elas revelam a nossa fé. Você sabia que nem toda tempestade altera o nosso caráter, mas todas elas revelam o nosso caráter? Nem toda tempestade necessariamente vai aumentar a nossa porção de fé, mas todas elas revelam a superficialidade ou a profundidade da nossa fé. Quantas pessoas você nem sabia que existiam e você passou a celebrar depois que viu como se portarem em meio a crises? Homens valentes descobertos em meio ao nada. A gente precisa escolher o que vai definir a nossa história, se é a força do que vem ao nosso redor ou se é a força daquilo que habita em nós. Tem duas coisas que você não pode fazer: é parar de sonhar e de se acomodar com o tamanho que Deus já te confiou. Entre a visão e a realidade existe algo chamado processo. Muita gente parou no meio do caminho, muita gente parou na primeira acusação ou indiferença, muita gente parou na primeira crítica, muita gente parou na primeira ofensa. O que separa meninos de homens é o quão resiliente a gente é enquanto uma visão ainda está se tornando realidade. Você está comigo? Diga amém. Qualquer um pode falar que você não vai conseguir, mas levar isso para dentro de casa só você pode decidir se vai fazer. Qualquer um pode desconfiar e desacreditar no milagre que Deus disse que vai cumprir, mas é você que vai decidir se vai levar essas opiniões para dentro de casa ou não. Irmão, tem muita opinião que nada mais é do que um lixo embalado como um presente. Bons conselhos que não te levam para o lugar onde Deus te chamou para estar. Pessoas vão tentar te desencorajar, desestimular, tentar fazer você desistir, você repensar, redimensionar, recalcular. Por que não metade? Por que não uma parte? Por que não depois? Por que não? E a pergunta que a gente tem que fazer é: por que não agora? Por que não maior? Por que não do jeito que Deus me mostrou? Por que não crer no impossível? Por que não ver o impossível? Por que não crer no inacreditável? A responsabilidade é nossa de proteger a visão. A visão clara de propósito sustenta você no meio da jornada. A visão clara do propósito faz você não se perder no meio do caminho. A visão clara de propósito é o que vai fazer você viver o que ninguém viveu, ver o que ninguém viu, ouvir o que ninguém ouviu. Você está comigo? Diga amém. É impossível termos uma mente negativa e esperarmos ter uma história positiva. Tem gente que só confessa problema e está esperando viver milagre. Não tem como você semear algo e colher um fruto diferente do que semeou. Não tem como você profetizar algo e colher frutos diferentes do que profetizou. Não tem como você declarar algo e colher algo diferente do que declarou. Então o que a gente precisa fazer é ressignificar o que tem saído da nossa boca. A gente precisa celebrar mais e reclamar menos. A gente precisa profetizar mais e reclamar menos. A gente precisa se posicionar mais e reclamar menos. Alguém está comigo? Diga amém. Eu sempre creio que tempos gloriosos estão a caminho, porque quando está bom pode ser melhor, quando está ruim Deus pode mudar a nossa sorte. Em meio a desertos Ele pode gerar fontes de água doce. Em meio a desafios Deus pode mudar a nossa sorte. E a minha pergunta é: quais são os passaportes que Deus tem dado para você em meio às crises que tem te afrontado? Em meio a crises, lembra disso, irmão, tempos gloriosos estão a caminho. Você crê nisso? Diga amém. Sabe, a fé, ela precisa ser o nosso estilo de vida. A fé é o que nos move, é ela quem nos sustenta, por meio dela nós nos movemos. Mas tem coisas que não estão como Deus disse que estariam, irmão. Se não é como Ele te mostrou, ainda não é o final da história. A palavra misturada com fé
pode criar qualquer coisa. Eu não aceito desistência. Você me entendeu? Tudo na sua vida que você fez, você desistiu. Aqui você não vai desistir. Se prepara, se concentra, lembra de tudo que você passou na sua vida. Enquanto você não enfrentar seus medos, você não vai conseguir sair de onde você está. Você precisa enfrentar as suas dificuldades. Isso aqui é para quem quer de verdade. E se você quer, é hora de você provar se você tem ou não capacidade de vencer os seus medos. Eu tô aqui para te ajudar, mas eu quero ver o seu melhor. Isso está longe de ser o seu melhor. Eu só aceito se for o seu melhor. E você tem muito mais do que isso para me mostrar. Mas você precisa acreditar. Não basta eu acreditar. É você que tem que querer. Mesmo que você esteja travando, continue fazendo força. Eu quero que você lute. Você tem capacidade. Não vai ser fácil, mas você tem condição de vencer. Só que você precisa acreditar. Quer voar alto? É com águia. E águia, ela só tem um inimigo, que é o corvo. O corvo, ele entra entre as asas e o pescoço da asa e bica. Mas sabe qual é o sentido da coisa? O corvo só consegue bicar a águia enquanto ela ainda está começando o voo. Porque quando ela entende que há um adversário, ela voa cada vez mais alto. Quanto mais alto, mais o ar é rarefeito. O que eu quero dizer para vocês, não me importa quem estiver ao meu derredor ou querendo me bicar ou pôr para baixo ou com qualquer palavra tentar paralisar aquilo. O que eu puder fazer em prol dos meus sonhos, eu farei, que é voar cada vez mais alto. De repente eu posso não alcançar aquilo que as pessoas querem, mas a minha visão de lado alto será de águia. As pessoas hoje, elas têm que ter para ser alguma coisa. Eu não preciso ter nada para ser o que eu sou. Eu vou treinar desse jeito, eu vou comer desse jeito, eu vou me comportar desse jeito, independente. É diferente da maioria que vem hoje com um interesse tipo, eu vou ser fisiculturista porque eu preciso de um emprego. Eu acho que é maneiro porque shape é legal, eu vou pegar uma mina maneira, vou ficar na mídia, vou destacar. Não, mano, eu nunca esquentei pra porra nenhuma disso. O intuito nunca foi esse. O intuito sempre foi o quê? Fazer o que a gente fez hoje. Exato. Treinar e ser feliz consigo mesmo. É difícil falar de sentimento pra quem não sente nada. É alma. Transcender. Com tudo que tem hoje, de tecnologia. Hoje você clica, irmão, quero pré-pontos, quero finalização. Tudo tem no Google, tudo tem na internet. Então, o shape hoje já ficou pra trás. Já não é a conquista do shape, é a descoberta do sentimento. É muito fácil. O kit bodybuilder, o tênis da moda, a garrafa, a mochila. Mas e quando era lá atrás no escuro? Eu botava minha comida no pote de sorvete numa sacola de plástico do supermercado. Com aquele tênis furado, que era o mesmo para ir pro colégio, o mesmo para treinar e o mesmo para sair. Não tem dinheiro para fazer dieta? Não tem dinheiro para comprar suplemento? Mas tem dinheiro para iPhone novo? Por quê? Qual é a tua prioridade? Você tem interesse em crescer? Eu digo, crescer profissionalmente, crescer no seu negócio, crescer como homem, como mulher, crescer na sociedade. Eu tenho vontade de crescer. Eu quero crescer. Todo mundo tem desejo de crescer. Todo mundo tem um sonho de acontecer, de explodir e de que em algum momento a sua hora chegue. Agora, é importante saber o seguinte: crescer dói. Crescimento dói. Porque você vai deixar de fazer aquilo que você domina, que você está acostumado a fazer, para passar a assumir novos desafios. E quando você assumir novos desafios, isso te gera um desconforto, te gera uma certa dor, te gera, de certa forma, você ter que lidar com rotinas, lidar com situações que você não está acostumado. Isso gera esse desconforto. Crescer dói. A grande questão é você ter certeza de que esse desconforto, que essa dor que você passa quando você se lança a crescer, quando você se propõe a crescer, essa dor vale a pena, porque num segundo momento, depois que você começar a dominar as novas tarefas, as novas rotinas e aquilo que era num determinado momento um desafio para você, daqui a pouco já não vai mais ser um desafio. Você já vai começar a desfrutar desse novo momento, desse crescimento de uma outra forma num segundo momento. A grande questão é, crescer dói, porém, crescer vale a pena. Essa dor vale a pena, esse desconforto vale a pena. Um outro caminho, adotado por muitas pessoas, é o caminho de não querer assumir desafios, de não querer assumir essas situações de desconforto, de não querer se lançar ao desconhecido, a passar por mudanças.
As pessoas optam, às vezes, por se acomodar, optam por ficarem estagnadas, por ficarem paradas. E é fato, essas pessoas que ficam aí estagnadas e acomodadas, essas pessoas não sentem esse desconforto, essa dor que o crescimento promove. Mas a grande pergunta é, será que vale a pena? Será que lá na frente vai valer a pena? A resposta é muito clara, é óbvio que não vale a pena. É óbvio que quem não está nem aí para nada, quem está acomodado, quem está estagnado, quem tem medo de assumir novos desafios e acaba fugindo de assumir esses novos desafios, mais lá para frente ela vai trocar aquele prazer da realização pelo remorso. O remorso, por quê? Porque ele não vai poder voltar atrás. O tempo perdido não volta atrás. O relógio, ele só anda para frente. Ele não anda para trás. Depois que o tempo se perdeu e depois que não foi plantado, lá na frente o arrependimento vai bater. Logo, eu posso garantir a você que a dor do crescimento, o desconforto do crescimento, ele vale a pena, porque lá na frente você vai desfrutar daquilo que você se dedicou e daquilo que você plantou. Lá na frente você vai colher. Agora, muita gente pergunta assim, eu tenho medo, sabe, do novo, eu tenho medo de ousar, eu tenho medo de arriscar, eu quero crescer, mas eu tenho medo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você não é a única pessoa que tem medo. Eu sinto medo também. Todas as pessoas sentem medo. Todos os seres humanos sentem medo. O medo, ele é parte da natureza humana. Nós, inclusive, sentimos o medo como um instinto de autoproteção, um instinto de sobrevivência. Logo, o medo não é uma coisa ruim. Todas as pessoas sentem medo. A questão é que algumas pessoas, diante do medo, enfrentam. E outras pessoas, diante do medo, fogem, se acovardam. Essa é a grande questão. Então, diante do medo que você tenha, eu digo para você, enfrente o medo. Enfrente a situação, enfrente o desafio. Porque lá na frente vai valer a pena. Vai gerar desconforto? Vai gerar desconforto. Vai doer. Por quê? Porque crescer dói, amigão. Já que crescer dói, e você sente esse medinho de enfrentar esse desafio, a grande questão é, não se acovarde, como muitos se acovardam. Muitos se acovardam e pelo medo de perder, nunca ganham. Aliás, quem tem medo de perder, nunca ganha. O medo vai vir e você tem que enfrentar. E essa é a melhor escolha que você pode ter. E com certeza, você enfrentando os desafios, você vai ter oportunidade de futuramente colher. Se acovardando e fugindo deles, com certeza, você lá na frente vai ser um a mais na multidão. E com certeza, isso não vale a pena. Crescer dói. Você vai ter medo? Vai. Você pode se acovardar ou você pode enfrentar. Faz o bagulho. Não é isso que tu quer? Por isso que a pergunta principal é, você quer? Essa é a tua vida? Não, pega o que você tem e faz com a alma. Esquece o resto. Vai dar certo, entendeu? Ah, eu gosto assim. Pô, legal, né? Então faz com a alma e defende isso e vai. Porque tudo não é só quem você é o meio em que você vive. O homem é fruto do meio em que ele vive. Se você cola com merda, você vai virar um merda. Isso é fato. Se você cola com gente que tá prosperando, você vai prosperar, mano. Não importa o tempo, você vai prosperar. Agora, se for o contrário, também. Então, por isso que eu falo. Diga com quem andas que te direi quem és. Foca em você. Às vezes você vê as pessoas do seu lado, pô, chegou lá, eu não fui, hein? Foda-se, cada um tem seu tempo. Cada um tá aqui nessa terra com um propósito, tá ligado? Então não se compare com ninguém. Você olha no espelho e se compara com o que você foi ontem. Esse é o segredo. Sempre buscar ser melhor hoje do que você foi ontem. E assim, velho, sucesso é só tempo pra chegar lá. Por isso que eu falo, o difícil não é escolher. O difícil é você conviver com a escolha que você faz. Quando nós paramos de ser ambiciosos, nós começamos a morrer. Eu não quero saber o que você fez, eu quero saber o que você vai fazer daqui para frente. Você ora pela chuva e tem que estar disposto a lidar com a lama. A dor, o cansaço, tudo isso faz parte do processo do crescimento. Se tá difícil para você, é sinal de que você tá plantando alguma coisa. A influência de quem tá perto define muito o que a gente vai viver. Eu gosto de falar que se você filtra quem você ouve, você define o que você vive.
A gente tem que filtrar, escolher muito bem os nossos conselheiros, os ambientes que a gente caminha. Tem lugares que você só vai visitar, tem lugares que você pode permanecer. A Bíblia diz, não se assente na roda dos escarnecedores. Não caminhe com homens que têm princípios diferentes dos seus. Por quê? A Bíblia diz, não inveje a riqueza do ímpio. A palavra pode mudar histórias. A palavra ela é tão importante, irmão, que não saber manuseá-la pode fazer com que eu esteja me sabotando enquanto libero aquilo que eu não quero viver e retenho aquilo que eu gostaria de viver. Tem gente que tem fé para gerar seus próprios gigantes, mas não tem fé para conseguir vencê-los. Quem governa a sua boca, governa a sua história. Se o que você crê não é forte o suficiente para mudar as suas palavras, não vai ser forte o suficiente para mudar a sua história. Se o que eu creio não tem força suficiente para mudar o que eu falo, o que eu creio não vai ter força suficiente para mudar o que eu vivo. Os meus passos sempre vão seguindo a direção das minhas palavras. Tudo que você fez até aqui, antes foi antecipado por uma palavra que você liberou. Tudo que sai da sua boca, um dia já esteve dentro de você. E é por isso que tem pessoas que não conseguem liberar palavras de esperança, porque não há esperança viva dentro delas. O difícil não é falar, o difícil é falar o que você não carrega. Porque ninguém pode dar o que não tem. Então o problema não está nas palavras apenas, mas está no que você tem se enchido. Se você se enche de mais notícias, de mais pensamentos, de mais conversações, se você caminha com pessoas que estão vazias de expectativa e de esperança, cuidado. Se as pessoas que você tem se alimentado ou aberto o teu coração não tem diminuído a tua expectativa no sobrenatural de Deus, não tem roubado de você a tua esperança viva. Ou você carrega esperança, ou você não tem nada. Ou você vai ter palavras de vida ou de morte, ou você vai ter palavras de expectativa, ou você não tem expectativa nenhuma. Então é paliativo tentar só falar. Porque se o que você fala, você não acredita, é só uma fala vazia. A fé não é um recurso passivo. Quando tudo dá errado, a fé é uma dinâmica criativa que antecipa o que ainda não aconteceu. O poder da palavra é o que sustenta você no dia mau. O poder da palavra é o que sustenta você em tempos difíceis. Debaixo de quem a gente é, tem um entulho de necessidade de ser aprovado, necessidade de ser aceito, necessidade de ser ouvido, necessidade... E é quando Deus invade o nosso interior, remove esses entulhos e traz para fora quem a gente é, que as pessoas vão olhar e vão falar, não era o menor da menor casa? É, mas dentro dele habitava uma força que ninguém sabia que ele tinha. E o que ele depositou em você precisa vir para fora, para que tudo ao teu redor comece a ser transformado. Sabe o que eu tenho percebido nas nossas falas, no nosso desânimo, no nosso cansaço? Tem muito vitimismo envolvido nisso também. A gente acha que é vítima do Estado, a gente acha que é vítima dos problemas, a gente acha que é vítima dos cenários, mas você não é uma vítima. O grande problema é que se você se enxerga como uma vítima, você vai se tornar um. Mas o que eu percebi ao longo do tempo é que a maior parte das pessoas que estão parando porque acham que fracassaram, elas não fracassaram, elas só desistiram. Talvez o que você acredita que seja o teu maior fracasso, talvez seja a tua maior desistência. Você não fracassou, você só desistiu. Tudo que você precisa, Deus já depositou dentro. Toda palavra de vida, Deus já depositou dentro. Todo desígnio, Deus já depositou dentro. Toda autoridade, Deus já depositou dentro. Descansar não significa esperar que Deus pague suas contas, ou que Deus cuide dos seus filhos, ou que Deus salve o teu casamento, ou que Deus mude a tua história. Não, descansar em Deus significa fazer tudo o que eu preciso e agora descansar na certeza de que Deus vai fazer aquilo que eu não faço. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que habita em nós. A matéria-prima para o teu milagre, ela não vai vir, ela já veio. Deus já depositou dentro do homem a matéria-prima que gera explosão. Deus não vai te dar, Deus já te deu. Já te tornou, Ele já te deu. Por isso que o sentido da vida é para dentro. As respostas já estão dentro. A identidade já está dentro. O desígnio já está dentro. Desde que o mundo é mundo e desde que a mídia existe, estão tentando vender algo para a gente. E qual é a força da mídia? É sempre tentar vender uma ideia para você de que você não vai ser feliz até que você tenha aquilo que ele quer te vender.
Porque o mundo, irmão, sempre vai apresentar um problema para te vender a solução. Existem chaves que abrem portas dentro de você. Existem dispositivos de Deus que vão liberar o teu destino colocados dentro de você. Você só precisa acessar. Que você só vai encontrar o seu sucesso depois que você passar pelo fracasso. Você tem que encarar a sua incompetência primeiro para descobrir quais as atitudes que você tem que desenvolver. O caminho para o sucesso não é um caminho, é uma arena. Hoje nossa missão de ter sucesso começa. É hora de perceber a verdade. As chances não são contra você. Você está contra você. Você sabe que tem algo que você quer fazer nessa vida, mas está com medo. Você está com medo porque as chances não estão ao seu favor. Você está com medo porque seu sonho foi rotulado como 1 em 1 milhão de chances de ser realizado. Você está com medo porque você nunca superou as chances antes. Se você colocar apenas metade do esforço, você terá que se contentar com metade das recompensas. Se você só trabalha quando tem vontade, nunca viverá a vida e alcançará os resultados que realmente merece. Se você quer melhor do que a média, você tem que trabalhar mais do que a média. Se você quer mais do que ótimo, seu esforço deve ser maior que ótimo. Como você define sucesso? É simples. Você deu tudo de si. Não minta para si mesmo. Os vencedores da vida vencem porque deixam tudo na mesa. Eles dizem a si mesmos a verdade. Cada dia deve ser um compromisso para melhorar, para ser melhor, para ser mais forte. Sem desculpas. Ouviu? Eu vou ajeitar minha vida toda. Tudo vai mudar. Eu prometi isso a mim mesmo. Eu vou lutar por mim e pra mim. Vou conquistar tudo que eu sempre sonhei com meu próprio esforço porque eu mereço. Eu vou fazer acontecer. E dessa vez vai ser diferente. Sei que muita gente não acredita em mim, mas eu acreditando, o resto pouco importa. A partir de agora, não há mais espaço para dúvidas ou medo. Eu vou cortar as amarras que me seguram e eliminar as distrações que me desviam do caminho certo. Cada passo que eu dou será em direção ao meu objetivo. Eu não vou mais esperar pela aprovação de ninguém. Eu sou o meu maior incentivador e o meu pior crítico. Acreditar em mim é o que realmente importa. Eles podem duvidar, podem rir, podem subestimar, mas isso só alimenta a minha determinação e a minha alma. Eu vou provar a mim mesmo que eu sou capaz. Vou transformar cada dificuldade em uma oportunidade e cada crítica combustível para o meu fogo interno. Dessa vez, não há mais volta. E eu não perco, eu venço. Esse é meu trabalho e é isso que eu faço. E quando eu acredito, nada pode me parar.